Olá, nesse vídeo vamos discutir uma questão que caiu numa prova do exame de suficiência, na prova branca, questão número 32 da primeira edição do exame no ano de 2024. Uma sociedade empresária apresenta saldo de R$80 mil na conta despesas antecipadas. Nas demonstrações contábeis, essa conta é apresentada como, então vamos aí às opções de resposta. Letra A, ativo no balanço patrimonial. Letra B, passivo no balanço patrimonial. Letra C, outras despesas na demonstração do resultado do exercício. E letra D, despesas operacionais na demonstração do resultado do exercício. Então, para auxiliar aí na discussão sobre a resposta dessa questão, eu vou transcrever aqui alguns trechos de texto que eu tirei do livro Manual de Contabilidade Societária. A referência a esse livro está no rodapé aí do slide, vocês podem ver isso aí, ó. Santos, Ariovaldo dos Santos, né, et al., Manual de Contabilidade Societária, quarta edição, Barueri, Atlas 2022. Então vamos aos trechos aí que eu coletei lá nesse livro, né, que trata desse assunto, despesas antecipadas. As despesas antecipadas são aplicações de recursos em despesas que irão beneficiar períodos subsequentes. Então, despesas antecipadas normalmente são gastos que uma empresa faz, são desembolsos que a empresa acaba fazendo antes do momento do reconhecimento da despesa, segundo o regime de competência. Então, a empresa paga antes e reconhece a despesa depois. No texto aí que a gente colocou na tela, a expressão aplicações de recursos é uma expressão utilizada para representar ativo, elementos do ativo. Bom, continuando então, esses ativos, portanto, representam pagamentos antecipados cujos benefícios ou a prestação de serviço à empresa ocorrerão em momento posterior. Então a empresa, no caso, está contratando um direito, esse direito vai ser registrado no ativo para ser consumido em período posterior. Quando ocorrer o consumo do benefício, do serviço que está sendo prestado, num período futuro, esse valor que foi pago será efetivamente reconhecido como despesa. Então nós estamos falando de um grupo de contas do ativo que é denominado despesa antecipada, mas que não é ainda despesa, vai ser despesa num período futuro. Continuando ainda a transcrição do texto do livro Manual de Contabilidade Societária, o texto diz o seguinte, né? Transcrevendo aí um texto da legislação societária. Segundo o artigo 179 da Lei da Sociedade por Ações, a Lei 6.404 de 1976, referem-se a aplicações de recursos, as despesas antecipadas, aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, ou seja, em despesas que serão reconhecidas como tais somente no exercício seguinte. E que normalmente não serão recebidas em dinheiro, ou seja, esse ativo não se transformará em dinheiro, e também esse ativo, ele representa um direito, portanto não representa bens fisicamente existentes, como é o caso dos estoques, por exemplo. Há casos específicos em que as despesas antecipadas não significam desembolso imediato de recurso, e sim valores ainda a pagar no curto prazo. Então pode ser que o pagamento não seja à vista, pode ser pago em parcelas, mas esses pagamentos serão, se não no todo, parte deles pagos em um período anterior ao período em que a despesa será reconhecida. Continuando ainda transcrevendo aí trechos do livro Manual de Contabilidade Societária, normalmente os itens dessa natureza referem-se a despesas que beneficiarão período subsequente à data do encerramento das demonstrações contábeis e, portanto, devem ser classificados no ativo circulante. Pela ordem de liquidez, as despesas antecipadas são o último item apresentado no ativo circulante. Então, a legislação societária, Lei 6.404, já citado anteriormente aí,
ela diz que os ativos no balanço patrimonial devem ser apresentados em ordem decrescente do grau de liquidez. Grau de liquidez significa aí a capacidade que o elemento tem de se transformar em dinheiro, né? Então, como nós estamos falando em ordem decrescente do grau de liquidez, vai ficar lá no topo do balanço, no topo do ativo, né, as contas com maior grau de liquidez, aquelas que estão mais próximas de se transformar em dinheiro. É por isso que no balanço a primeira conta que aparece é sempre a conta caixa e os equivalentes de caixa. Continuando aí do texto do livro, podem ocorrer pagamentos antecipados de despesas cujos benefícios ou prestação dos serviços ocorrerão em períodos maiores, mais do que um ano. Nesses casos, mais do que o exercício imediatamente seguinte, né? Então, nesses casos, a parte que exceder o próximo exercício deverá ser classificada em conta do realizável a longo prazo no ativo não circulante. Bom, feitas essas considerações aí, né, contidas aí nas partes que eu transcrevi do livro Manual de Contabilidade Societária, nós temos a seguinte resposta para esta questão. Uma sociedade empresária apresenta saldo de 80 mil na conta despesas antecipadas. Nas demonstrações contábeis, essa conta é apresentada como? Então, a resposta aí é letra A, no ativo no balanço patrimonial. Não é um passivo, ainda não é uma despesa, então isso elimina as demais hipóteses, letra B, letra C e letra D. Então, a resposta, letra A, essas despesas antecipadas devem ser classificadas no ativo no balanço patrimonial. Espero que tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima oportunidade.